Um certo pastor me disse: irmão, nós não temos assunto bem mais importante para tratar do que essa questão do dízimo? Eu falei: concordo, pastor, concordo, só não entendo como algo tão insignificante, o senhor mesmo está falando, algo que não aparece nas mensagens do mestre e nem no evangelho, em lugar nenhum, o lugar que fala é para proibir. Eu não entendo como algo tão pequeno se tornou um dos mandamentos mais importantes no meio do cristianismo. Porque alguém se converte hoje, uma das primeiras coisas que ele aprende é dar dízimo. E por que esse mandamento faz nulo a graça de Deus? A palavra graça, todos nós sabemos que é favor imerecido, aquele favor que você não merece. Você não pode conquistar pelos seus próprios méritos ou por algo que você possa fazer. Mas é dito, os adeptos desses mandamentos falam o quê? Que aquele que não der os 10% para o Senhor, que na verdade não é para o Senhor, é para eles, para um fim ou por outro, por ganância, por vaidade, ou por má instrução de muitos, Deus não vai abençoar. Então, se ele tem que fazer algo para que Deus venha abençoar, então não é de graça, não é a graça, não é o favor imerecido. Mas veja o que fala, o que o mestre fala a respeito disso. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Espera aí, eu tenho que dar alguma coisa ou basta eu pedir, basta buscar, bater na porta através de Jesus que eu recebo? Então eu tenho que decidir, eu tenho que definir. Tenho que definir se eu fico com isso aqui que o mestre falou ou da forma que as pessoas têm semeado por aí. Vamos ver outra passagem? Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Novamente a palavra pedir. E existe uma condição, sim, para que você venha receber isso. E qual seria ela? Você tem que estar em comunhão com Cristo. Tem que estar firmado na palavra. Você não tem que pagar nada, porque os apóstolos fizeram tanta proeza e nunca ninguém pagou nada. Vamos ver outra passagem? Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião e desfazer toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas espera aí, eu já fui em congregação onde se fala que você pode estar fiel, pode ir na mais perfeita comunhão, mas a única coisa mas tem um tipo de demônio que só sai com o dízimo, que é o devorador. Se tem alguma dúvida sobre o que é devorador, veja o vídeo sobre esse assunto nesse mesmo canal. Mas o Senhor aqui está dizendo que deu todo o poder. Todo o poder foi dado. Não, Jesus, mas não foi. Tem um tipo de demônio aí que só sai se a gente pagar para o miserável sair. Ele não sai de graça. Então Jesus mentiu? Não é através do nome dele, como fazem os apóstolos? Veja essa outra passagem. E isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então é através do nome de Jesus Cristo, né? Através do nome de Jesus é que o inimigo sai. Mas existe um demônio que só sai se pagar. É isso que fala as Escrituras? Tem uma classe de demônio que não sai, não é fácil para sair, mas também não é com dinheiro. Vamos ver qual seria essa? Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Não, Jesus, é mentira tua. Só tem uma classe de demônio que não sai com qualquer coisa, mas também não sai com jejum e oração. Tem que ser através do dízimo. Tem que pagar para o miserável sair. Então, amados, nós temos que optar. Nós temos que decidir em quem devemos acreditar. Ou você acredita que foi dado todo o poder para aquele que crê, ou você acredita que tem que se pagar
tem que pagar algo para que você venha receber. Não tem como acreditar nas duas coisas, porque são coisas totalmente distintas. Uma coisa interessante é que em lugar nenhum tem dizendo que aquele que não der o dízimo não vai ser salvo, vai para o inferno, na linguagem deles, porque nas Escrituras está enfatizado outra coisa, bem mais importante, a qual era a verdadeira intenção do Mestre. Vamos ver? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos será preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e me vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Veja que não é quando nós levamos ao templo ou para um líder que nós estamos fazendo para Deus. Em momento nenhum o mestre nos falou isso, mas sim quando você ajuda o seu próximo. Nos é ensinado que se o nosso vizinho estiver precisando, a viúva no caso, você tiver com R$300 para levar de dízimo, você não pode, porque aquilo é do Senhor. Mas o mestre está falando, se nós fizermos para aquela pessoa, estamos fazendo para ele. Mas o mandamento do homem fala que nós não podemos, porque estaremos roubando ao Senhor. E agora, o que fazemos? Seguimos a Deus ou a tradição do homem? O que vamos fazer? Isso é uma opção de cada um. Porque o apóstolo Paulo, ele falou a seguinte frase, veja: de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso. Então o apóstolo aqui ele quer dizer que não importa o que os homens falam, mas sim o que o Senhor fala, o que as Escrituras falam. Então, sempre o mandamento do dízimo é o contrário ao que o Senhor ensina. A Bíblia ensina que nós temos que ajudar as pessoas. O dízimo, quando ele foi criado, foi justamente para isso, tanto que tinha um ano dos dízimos. Veja os vídeos anteriores sobre isso, que explica muito bem, mostra nas Escrituras. Agora vamos ver o próprio mestre falando que quando nós assumimos tradições de homens, anulamos os mandamentos de Deus, por esse motivo. Porque deixando o mandamento de Deus, retendo a tradição dos homens, como lavar dos jarros, dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E diz-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Veja que não era o fato só de lavar as mãos. Existiam muitas outras coisas que eles pregavam como mandamento, só que era tradição humana. Mas Jesus ele fala que aquele que assume mandamentos, tradições de homens, acaba anulando o mandamento de Deus. Por quê? Porque ao contrário, o mandamento de Deus fala que a verdadeira religião é ajudar o órfão e a viúva. O mandamento do homem tem que fazer sacrifício ou dar dízimo. A Bíblia fala, se você tiver um vizinho necessitado, uma viúva, você tem que socorrer com aquilo que você tem. Mas o homem fala que você tem que levar no templo, porque se você der, estará roubando a Deus. E agora? A opção é sua, amado. Você tem que procurar entender as Escrituras. Você tem que olhar para elas, não olhar para o homem, porque é nela que está a sua salvação. Se nós somos por tradição, a Igreja Católica tem umas tradições milenares, como por exemplo a adoração de imagens, como por exemplo batismo de criança. Nem por isso tornaram-se verdade. Não é porque essas mentiras, porque foram impostas, foram feitas na reforma protestante pelo hoje que nós temos como evangélicos, que isso se torna verdade. Mas a tua palavra, Deus, é a verdade. Fiquem com Deus.